TC News. Seu resultado é nossa marca. Buca, bem-vindo, bom dia. A foto virou filme? Virou. Galera, beleza? Eu queria vir aqui para dar boas notícias, mas as notícias são muito ruins. O ministro da Fazenda foi absolutamente atropelado pela ala política. O pacote de contenção de gastos virou um pacote de gastos eleitoral. O Lula mostrou que não tem nenhuma preocupação com o fiscal, mas sim está preocupado com a popularidade dele e com a eleição de 2026. Se o governo tivesse esperado, por exemplo, Léo, 3, 4 semanas a tramitação do pacote de contenção de gastos e a sua aprovação, e depois, na sequência, divulgado essa medida de isenção de IR, a gente já teria uma reação bem diferente do mercado. Eles conseguiram tirar o foco da parte de contenção de gastos totalmente, e absolutamente todo o mercado financeiro está olhando a isenção de gastos, que é absolutamente questionável a neutralidade dessa medida. Além disso, há um temor muito grande do mercado financeiro da medida tramitar. É um PL, maioria simples, é relativamente fácil aprovar uma medida populista nesse exato momento como essa. Há um temor do mercado financeiro de que a parte de isenção passe, mas a parte das faixas adicionais de compensação não. Vamos lá. Entrevista do senhor Rui Costa ontem dizendo que não deveria ser nenhuma surpresa para todos essa medida de isenção do IR, porque o Lula falou na campanha. De fato ele falou na campanha, mas vamos lá, vamos fazer uma comparação, né? Você está casado, você tem uma mulher e você se compromete com a sua mulher, está trabalhando a comprar uma casa no final do ano. Esse é o objetivo, né? Tá lá, é a meta. É só promessa de campanha para sua mulher. Aí o cenário vira e você perde seu emprego. Você vai comprar casa? Pois é, o que o presidente da República fez ele está comprando a casa com o cenário virando. O cenário virou. A gente tem a eleição do Trump. A gente tem o México com um congresso totalmente de esquerda anunciando um pacote fiscal e colhendo os frutos. O peso mexicano parou de se desvalorizar. E esses caras, mesmo assim, sem noção, vivendo numa bolha em Brasília. Brasília deveria ser destruída, essa capital federal. Eles deveriam viver no Brasil. Eles vivem num universo paralelo e fazem isso num momento absolutamente inadequado para se soltar essa medida. O resultado está aí. A pretensão do governo de colher frutos com essa medida ela é absolutamente contrária. O dólar a R$6 prejudica o mais pobre, a inflação prejudica o mais pobre. Então toda essa pretensão do governo eleitoral ela vai se mostrar errada, né? Porque a reação que está acontecendo no mercado financeiro vai trazer sérios danos para a economia real. Vai trazer danos para a inflação, vai trazer danos para as empresas vão começar a cortar capex, vão investir menos, né? E isso tem uma série de impactos. Tem impacto na atividade, tem impacto também no desemprego, tem uma série de efeitos colaterais que pode ser mitigado, de certa forma, Léo, por mais parafiscal, né? Que acho que eles vão fazer. Vão acelerar aí empréstimos dos bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, vão acelerar investimentos nas empresas estatais, apesar de não comportar nos balanços. Pode ser uma medida que tentem para chegar em 2026 com uma economia muito anabolizada e artificial. O meu sentimento hoje é esse. 9h19, esse é o Pedro Albuquerque trazendo a visão. Bom, Buca, o seu sentimento reflete o sentimento de muitos investidores, de muitos traders e de muito empresário. O que contrata uma taxa de investimento que já é baixa, menor ainda. E se você pegar na canetada via PL, isenção para quem ganha até R$5.000, sem a compensação devidamente colocada, você está destravando inclusive o potencial de consumo para uma larga parcela da população que vai pressionar produtos e serviços com o direito de buscar mais esses produtos e serviços. O que também tem um potencial inflacionário enorme, que só se agrava quando você não tem expansão da capacidade de oferta, o que um custo de capital tão elevado quanto o brasileiro contrata. Todas as medidas vão absolutamente em contrário com o que está acontecendo no Brasil. Exatamente isso. A faixa de população mais pobre, ao ter essa isenção fiscal, a tendência é que ela consuma mais, como você bem falou, Léo. A faixa de população mais rica, ela tem as suas rendas, ela já consome o que ela consome.
Então esse dinheiro que sobra no mercado, ele deve ir para a economia e deve acelerar mais a atividade só em 2026, porque o projeto vai para 2026, no ano eleitoral, agravando a situação dos juros. O mercado olha para frente, não olha o presente. Então está olhando para frente, está agravando a situação sem dúvida nenhuma. Então é tudo muito errado, né? Freio e acelerador, freio e acelerador. Você está dirigindo um carro, você está acelerando, você está freando, você está puxando o freio de mão, você está acelerando mais. Não funciona. O que eu aprendi lá no Longevo CFC é que isso aí gera capote. Não. Se você acelera muito e freia na mesma proporção, você vai capotar. São 9h21. O que você está fazendo? Então vamos lá. No dia do anúncio do pacote, ao ver que o pacote não seria o pacote que a gente imaginava, né? E eu não imaginava que o governo fosse fazer essa isenção de R junto, que é tamanha loucura que foi isso, a gente diminuiu drasticamente as posições de Brasil, tá? Então a gente conseguiu proteger muito bem o fundo. O fundo roda confortavelmente acima do CDI no ano que a bolsa está caindo mais de 7%. Tô contente com a performance, apesar do desastre que aconteceu com o Brasil. E ontem, o pouco que tinha sobrado a gente neutralizou, a gente está neutro em Brasil. Neste exato momento, o fundo tem algumas posições compradas, mas a gente está vendido em índice, portanto neutro. A nossa expectativa é que a gente esteja neutro com relação à Bolsa Brasileira. E assim a gente vai ficar, Léo. Qual a estratégia agora? Mar loucamente revolto, tá? Nesse mar a gente vai para o day trade e swing trade. O mercado vai dar muitas oportunidades de curto prazo, muito pânico, muito stop, muito margin call, muita coisa vai acontecer durante o dia e a gente pretende operar tanto vendido quanto comprado nesse mercado. Essa é a nossa estratégia no Brasil. Quer dizer, é o mercado de unha, né, que você vai pegar. Exato, e eu acredito que a gente vai ficar assim um bom tempo, tá? Eu tô vendo uma reversão muito difícil desse cenário. Primeiro, isenção de IR, eles não vão deixar de fazer. Já anunciou em rede nacional. Exatamente. 7 minutos falando da isenção de IR. Um pouco de contenção de gasto, muito da isenção de IR com musiquinha e tudo lá, tá? Então não vão deixar de fazer. Vão vir outras medidas fiscais? Cara, demorou tanto para vir isso, né? Pode ser que venham, mas na minha visão... A credibilidade é que se perdeu. As medidas vão ser insuficientes. Nunca vai ser suficiente e a credibilidade foi dilacerada. Para mim esse é o ponto. O presidente da República tem credibilidade negativa nesse exato momento. Jogou na fogueira o seu ministro da Fazenda com querosene. Empurrou na fogueira e tacou querosene. O ministro da Fazenda não tem mais credibilidade para nada nesse exato momento, foi atropelado, falou múltiplas vezes, falou dias antes que não tinha nada além de contenção de gastos para ser anunciado e foi atropelado pela ala política do governo. E o presidente do Banco Central começa já com zero de credibilidade também, porque olha o que está acontecendo. A despeito das declarações dele de ontem? Olha o que está acontecendo. O governo inteiro está apostando que o Galípolo vai salvar o governo. Vai baixar juros na marra, vai ter criatividade. Isso. Estão falando incessantemente disso. O ministro do Trabalho, o ministro da Casa Civil, outros ministros do governo. Mas aí, eles próprios já estão tirando a credibilidade do presidente do Banco Central. Também está patinando naquela fina camada de gelo, Léo, que eu citei, que o Brasil já rompeu. E aí, qualquer escorregadinha já vai por água abaixo qualquer tentativa de resgate de credibilidade. Para não falar que é zero, ele já começa com pênalti do pênalti do pênalti. Né? O termo que para mim melhor traduz o sentimento do mercado em relação ao Galípolo é desconfiança. É uma desconfiança profunda. Agora, você viu as declarações dele ontem no evento? Eu vi as declarações dele ontem no evento, mas eu não sei se o Galípolo vai conseguir segurar as tentações que a pressão do governo vai ter em cima dele. E quais seriam essas tentações? Subir menos os juros, ser bem ativo no câmbio, vendendo reserva via swap, provavelmente, ou dólar à vista. Eu não descartaria esse cenário aí com o Galípolo assumindo o Banco Central. Esse cenário está na mesa, só saberemos quando ele assumir, mas por o governo estar depositando tantas fichas no novo presidente do Banco Central e pelo presidente do Banco Central ter sido tão ativo nessas reuniões, eu não descarto esse cenário. A primeira coisa que nós temos para tradar é retórica. Depois é ação prática. Pega esse conceito aqui que eu sei que você acredita. Quando a gente fala de credibilidade, é quando a retórica já não basta para precificação.
Até muito pouco tempo atrás, aquilo que o Haddad falava tinha alguma precificação, alguma capacidade de ancoragem. Já neste ano foi se perdendo essa capacidade de ancoragem. O mercado já começou a falar, eu só acredito vendo, Unidos de São Tomé. Agora, não tem mais credibilidade a retórica e São Tomé já não dá o benefício da dúvida. Então a gente está num cenário de deterioração. Quando eu pergunto do Galípolo a retórica do Galípolo, você entende que já não tem capacidade de ancorar a expectativa. O mercado vai pagar para ver as ações que ele vai encabeçar no Banco Central a partir de janeiro. Mas o Galípolo também está muito limitado. Se ele tem um governo, o Banco Central é independente, né? Se ele tem um governo que gasta e que não tem credibilidade, ele já está naturalmente muito limitado. A única arma que ele tem é subir juros. E se ele não subir juros e for peitar o mercado, que é uma possibilidade em aberto, a gente já sabe qual vai ser a receita disso. Então a gente deve ter um ano bem difícil 2026 para o Brasil. Não tô aqui, como falei outras vezes, para vir com óculos de arco-íris. Já estava bem preocupado com o Brasil com a eleição do Trump. Já havia pouca margem para erro e o governo errou, mas errou elevado à 10ª potência. Então agora a gente vai ficar com um mercado que não vai ter confiança, sempre vai ter o pé atrás. Os empresários vão ter o pé atrás, a gente vai ter um mercado de curto prazo, de muita volatilidade sempre, muita oscilação, e a gente vai ter que esperar pacientemente essa janela se dissipar. Quando vai se dissipar? Segundo semestre do ano que vem. Segundo semestre do ano que vem, para o final do semestre, esse mercado já deve começar a respirar a eleição de 2026. Aí a gente vai ter que ver com atenção quem é que vai concorrer. É o Lula? Provável, né? Até que se prove o contrário. O cenário base. Quem que vai ser o representante da centro-direita? O Bolsonaro, se as investigações, essas investigações que saíram, eles devem deixar o Bolsonaro inelegível, né? Olhando esse movimento do Supremo Tribunal Federal para cima do Bolsonaro, é muito difícil essa reversão. Então, quem vai ser o candidato? Quem ele vai abençoar, apadrinhar, né? Quem ele vai apadrinhar, ou se alguém vai se descolar do Bolsonaro em algum momento e vai falar, opa, peraí, deixa eu ir aqui, né? Então a gente vai ter que ver em 2025, final de 2025, a gente pode ter uma reversão muito grande do nosso mercado, como teve na Argentina. Os investidores começaram a identificar que o governo ia cair, né? O Mas centro com tanta antecedência assim, Buca? Pode ser. Assim, vamos lá. A partir de, né? A partir de poucos, né? Até onde a gente vai para começar o mercado respirar eleição? Para março, para abril de 2026. Sim. Então, a partir de 2025, novembro, a gente vai ter que estar bem atento que sim, dependendo de como tiver o jogo político, a gente já vai poder começar a ver movimentação. Mas ali a gente tem o cenário mais provável, sim, ali março, abril, ali, e assim, certamente a gente vai estar respirando eleição no Brasil. TC News. Seu resultado é nossa marca.